Vamos lá, Mateus 27, verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Veja bem, isso foi na hora que Jesus morreu na cruz, né? Na sexta-feira à tarde. Aí no momento que ele morreu aconteceu isso, o véu do templo se rasgou e aconteceu isso aqui, ó. E abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Agora, preste bem atenção que acontece uma coisa estranha aqui. Pois no verso subsequente diz assim, ó. E saindo dos sepulcros, aí você pensa que saiu do sepulcro nessa hora, de tarde, na sexta-feira à tarde, né? Diz assim, ó. Depois da ressurreição dele. Ora, ele morreu sexta-feira à tarde. Quando ele morreu, esse povo ressuscitou. Eles ressuscitaram na hora que ele morreu, sexta-feira à tarde, mas só saíram da sepultura domingo, quando ele ressuscitou. Pois diz aqui, ó, e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Então é muito estranho a pessoa ressuscitar e ficar lá dentro do sepulcro 3 dias. Você já prestou atenção nisso aqui, ó? Ressuscitou sexta-feira à tarde e ficou deitado lá dentro do sepulcro. Aí só no domingo de manhã, quando ele ressuscita, é que eles saem do sepulcro. Aí a Bíblia diz, e apareceram a muitos na cidade. Não a todos, a muitos. Ou melhor, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora, se tu ir lá para Eclesiastes capítulo 9, Salomão diz ali que quem morria, acabou, morreu, acabou, ficava inconsciente. Que essa é a doutrina que os adventistas ensinam, e se não me engano também as testemunhas de Jeová, que a pessoa morre e fica apagado na sepultura inconsciente e só vai ter consciência de novo no dia da ressurreição. Tá aqui, Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma ou coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, quando foi que Salomão escreveu isso aqui? Quase que 1000 anos antes de Cristo vir, de Jesus vir. E Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Então, o que aconteceu? Quando esse povo ressuscitou, quando Jesus bradou na cruz, não é que eles ressuscitaram nesse corpo físico aqui, de matéria, que nós temos, e apareceram na cidade, e ali ficaram vivendo ali, fizeram casas e trabalharam, e aí envelheceram e morreram ali de novo. Não, a Bíblia é bem clara quando diz que eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos, não a todas as pessoas. Se eles tivessem ficado ali morando, eles iam aparecer a todas as pessoas. Se não aparecesse num dia, apareceriam no outro, se não aparecesse no mês, no outro, e com 20 anos todo mundo ia ficar conhecendo eles. Mas eles apenas apareceram a muitos e desapareceram de novo, porque eles não ressuscitaram neste corpo aqui físico. Eles ressuscitaram num corpo para viver em outra dimensão. Então é certo dizer que o que Salomão falou em Eclesiastes 9 vale para hoje? Não, está errado. O que Salomão falou vale para os seus dias. Ainda Jesus, que é a ressurreição e a vida, não tinha vindo, então quem morria ficava lá no esquecimento. Sua memória ficava apagada. Mas quando Jesus bradou na cruz, ele ressuscitou essas pessoas para viverem em um outro corpo, que não é este corpo aqui, mas um outro corpo do outro lado, que é o que está lá em 2 Coríntios capítulo 5. Paulo diz, se este corpo, se esse tabernáculo se desfizer, nós temos outro esperando. E também é o mesmo corpo que Jesus disse, na casa de meu pai tem muitas moradas. Quando Jesus disse isso, ele não estava falando de casa de tijolo, de coberto de telha, porque no reino de Deus não precisa telha, porque não vai chover, e não precisa de parede, porque não tem ladrão. Ele estava falando de corpo. Veja, quando Jesus estava dentro do templo, ele disse, se derrubarem esse templo, reconstrua ele em 3 dias. Aí os fariseus pensaram que ele estava falando do templo de Salomão, porque ele estava dentro do templo. Mas aí o apóstolo explica, dizendo, ele não estava falando do templo de Salomão, mas do templo que é o corpo dele. E a Bíblia também diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando Jesus disse, na casa de meu pai tem muitos templos ou muitas moradas, ele está se referindo a corpos
Este aqui que nós vivemos dentro vai para a sepultura, e nós, esse homem espiritual, entramos neste outro corpo, que Paulo diz em 2 Coríntios 5, se este tabernáculo se desfizer, temos outro esperando, e vai viver, não está mais inconsciente, não está com a memória apagada. Da morte de Cristo para cá, os cristãos que morrem em Cristo, Jesus disse que nunca morrerá. Então isso foi consertado. O que Salomão disse em Eclesiastes 9 estava certo para o tempo dele. Cristo ainda não tinha vindo. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem está nele já está ressuscitado. É o que Paulo disse em Romanos capítulo 6. Nós que fomos batizados em Cristo estamos ressuscitados com ele.